Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar. Vamos dar a meia volta, volta e meia, vamos dar. O anel que tu me deste era vidro e se quebrou. O amor que tu me tinhas era pouco e se acabou. Ir para São Paulo era era pegar o ônibus, parar no Parque Dom Pedro. Pô, era uma aventura isso daí, não era como é hoje, uma facilidade, né? A gente não tinha carro na época, então tinha todo um processo. Então, assim, são coisas assim que passam na minha mente de uma infância assim bem tenra e que dá bastante saudades. Dá bastante saudades essa coisa toda. Meu nome é Laerte Pinotti Júnior, eu fui prefeitinho da Cidade da Criança em 1970. Eu tinha 4 anos de idade, fazia o pré-primário na escola chamada Santa Terezinha, que ficava na rua Jurubatuba, em São Bernardo do Campo mesmo. Eu nasci em 1965, eu nasci em São Bernardo do Campo. A infância da gente era uma infância muito diferente do que, lógico, hoje em dia as crianças possuem. Era uma coisa muito mais de jogar futebol na rua, de brincar de pega-pega, de esconde-esconde. E como tinha muito terreno vazio, e a gente às vezes queria arrumar um campinho para jogar bola, a gente mesmo ia lá carpir o campinho para poder colocar os pauzinhos e ficar jogando futebol com os diversos amigos. Quem tinha um jogo de pebolim, aquele bem simples que você coloca em cima da mesa e tal, era uma super brincadeira. Quem tinha aquilo ali e levava, a gente se divertia. Brincar de velotrol, né? Então via uma descidinha, era brincar de velotrol o tempo todo. Eu fazia campeonato de botão. Mas eu fazia um campeonato eu, comigo mesmo, com vários times. E assim, não só você brincava na rua, você tinha os horários, então você tinha que estar dentro de casa e tudo mais. Carrinho de rolemã, né? Era uma coisa que na época a gente usava muito. Tem uma hora que você não tem mais o que inventar. Aí a gente começou a ir com o carrinho de rolemã, mas com os braços para frente, né? Então não era mais sentado com a perna, mas sim com os braços. E eu não sei porquê, o carrinho deve ter travado em alguma pedrinha e foi deslizando. E assim, eu lembro claramente a minha cara ensanguentada e eu indo direto para o banheiro e lavando e passando o trinco na porta do banheiro, porque os pais não podiam ver isso, né? Eu ia levar mais uma bronca. Comecei no colégio, não era colégio, era uma escola infantil chamada Santa Terezinha, que ficava na Jurubatuba. Lá eu lembro que eu fiz o pré-primário, que eu comecei a aprender ter a primeira iniciação. Eu lembro claramente dos prédios, como que se comportavam. Eu lembro minha mãe me levando todos os dias a pé. A gente usava um uniforme branco com shorts azul. Tínhamos lá dentro da escola a gente tinha lá o nosso cubículo onde a gente colocava lá a nossa tesoura, a nossa canetinha e a gente fazia abordagem. Eu lembro que era fechado por umas cortininhas, não era cadeado, não era nada, por umas cortininhas. Fazíamos vários trabalhos com giz, com tesoura, com esse tipo de coisa. A área de lazer ali para você correr era bem grande, a gente se divertia muito nos intervalos. Eu lembro que a escola, os muros eram baixos, e várias vezes eu via minha mãe passando por ali, provavelmente para dar uma olhada também, né, como é que eu estava, como eu não estava. Lembro também que existia um viveiro, era como se fosse uma grade, e lá dentro tinha alguns pássaros, mas aí são... Eu sabia da existência da Cidade da Criança, era um dos passeios mais diferenciados que existia. Você na Cidade da Criança, no final de semana, era um evento. Eu tinha 4 anos ainda, então eu não consigo me recordar exatamente quantas vezes eu ia antes, mas eu lembro de ter ido, sim. Até que um dia eu estava nessa escola do Santa Terezinha, que eu fazia o pré-primário, jardim da infância, o pré, desses dois, e uma professora me chamou, me dizendo que eu tinha que começar a decorar um determinado texto. E ela me chamava e eu ficava ali com ela. Algumas vezes eu fiquei lá, ela me incentivava a fazer uma repetição de algumas coisas e eu repetindo. Depois eu fui entender que aquilo era o discurso
para iniciar como prefeito da cidade da criança. Eu não tinha a exata dimensão do que era, também não saberia te dizer qual que eram as funções exatas que o prefeito da cidade da criança tinha. O que eu depois vim a saber é que ser prefeitinho existia. O prefeitinho da cidade da criança, assim como era como se fosse um paralelo entre o mundo, vamos chamar, o mundo da sociedade e uma coisa mais lúdica infantil. Essa questão lúdica infantil representava de certo modo a importância que estavam dando para os jovens, para as crianças, porque não existia necessidade de se criar uma coisa de ser prefeitinho da cidade da criança ou de ter, e não existia o prefeitinho, vamos dizer assim, todo o seu secretariado. Existia o vice-prefeito, existia o secretário que se chamava secretário de obras, o secretário de comunicação, as diversas pessoas. Então existem fotos, por exemplo, eu como prefeitinho, diversas pessoas ao redor apoiando, é como se fosse realmente uma gestão de uma cidade das crianças. Imagino que naquela oportunidade, até pela minha idade, não existia uma ideia de que aquilo fosse de algum modo fazer algum impacto direto em questões de melhoria de qualidade de vida para as crianças ou de educação. Era mais um simbolismo, mas eu entendo que aquilo lá foi uma sementinha que se plantou para que até em outras oportunidades essa ideia fosse se desenvolvendo. Eu lembro que, inclusive, os prefeitinhos posteriores tinham até uma idade acima da que eu tinha, talvez até para começar um determinado engajamento, que uma criança de 4 anos, é lógico que não tinha condição de fazer. E aí eu me recordo claramente do dia que eu tive que fazer o discurso. Então, roupinha branca, era uma gravatinha simbólica vermelha, uns shortinhos, meinha branca e tênis, né, preparadinho, assim, bem bonitinho, para ir na cidade da criança e fazer esse discurso. Então isso eu lembro. Eu lembro que até pela idade eu não fiquei um pingo nervoso, simplesmente terminei o que eu tinha que fazer, não sabia que eu teria uma continuidade, para ser bem sincero, mas eu reparei o seguinte: depois daquele dia, todos os finais de semana eu ia na cidade da criança, coisa que não era natural. E na cidade da criança, propriamente dito, todo final de semana tinha o hasteamento da bandeira nacional. Eu lembro que pediam às vezes para eu hastear, eu lembro que às vezes eu não queria hastear, aí eu começava a reclamar, não queria fazer, por quê? Mas eu lembro claramente um dia que tentaram me pegar de surpresa e eu não fui, porque eu falava, eu não sei o que falar, e não, vai lá, só fala né? Não vou falar, porque como criança você não estava preparado para falar o que exatamente, né? O que eu lembro do gabinete foi no dia que eu fui receber a chave da cidade da criança. Foi alguns eventos eu ia até esse gabinete, mas ele era mais simbólico, era mais quando eu tinha que juntar todos os componentes daquela prefeitura, né, chama assim, mas não tinha nenhuma atividade especial lá dentro. Então, por exemplo, você tinha que assinar alguma coisa, tinha que tirar uma foto com todo o time que estava ali na cidade da criança, aí eu entrava lá dentro. Fora isso, não tinha uma coisa especial para se fazer lá dentro. Tinha lá sua bandinha tocando, e aí atrás de tudo isso tinha um determinado horário que isso acontecia. E eu lembro de vários brinquedos que existiam na cidade da criança. Então, esses brinquedos, eles passavam por uma coisa simples, então, muito escorregador, muita ponte com umas tábuas de madeira que ela ficava toda balançando com correntes. Tinha um brinquedo que você praticamente subia uma escadinha, era uma espaçonave que tinha até como se fosse um foguete ali na ponta, e dali você saía numa escada caracol. Mas também existiam algumas coisas que eram diferentes. Por exemplo, o avião, tinha um avião lá dentro, que a gente podia entrar no avião, inclusive. E eu te confesso que eu tinha medo até de entrar no avião, porque a gente pensava, puxa, isso aqui pode levantar voo, né? Você nem imaginava que aquilo lá não estava ali só por um outro sentido. Uma das coisas mais modernas que tinha um carrinho que você pisava no acelerador, ele ficava meio rodando. Eu acho que era uma das coisas mais modernas que tinham naquele momento.
Lembro de um brinquedo que ele ficava girando e você só entrava assim no brinquedo, se segurava e aquilo rodava. Então era esse tipo de brinquedo que tinha. Em algum momento fizeram um complexo anexo, que era a Transamazônica. E eu lembro que aquilo demorou muito tempo para ser feito. Nessa oportunidade eu já não era mais o prefeitinho, tá? Mas eu lembro que, como eu continuei indo lá, essa Transamazônica era um conceito que tinha uma ponte que ligava a Cidade da Criança eu acho que era Transamazônica. E você simplesmente passava para lá, não tinha custo nenhum, e nessa Transamazônica aqui já tinham brinquedos eletrônicos, vamos dizer assim. Aquele que você comprava uma fichinha, como se fosse um fliperama, colocava e aí um bonequinho que se mexia, né? Coisas assim um pouquinho mais sofisticadas, porque do lado da Cidade da Criança não tinha esse tipo de brinquedo. Uma coisa que era bem interessante era o trem. Tinha um trenzinho que ele circulava a Cidade da Criança. Lembro dos passeios, lembro inclusive quando era o prefeitinho da Cidade da Criança, a gente chegou a fazer passeios pela Cidade da Criança e as pessoas batendo palma, uma coisa assim que me vem à mente, conversando aqui com você. É bem interessante. E se a gente parar para pensar, é bem interessante esse conceito do trenzinho. Até em parques como a Disney, tem um trenzinho que circula. Então você percebe que tem até algumas existiam jardins dentro da Cidade da Criança também. Eu lembro, agora conversando, ao lado da onde se hasteava a bandeira, tinha um jardim que você podia ir lá, você ficava atravessando ponte, pedrinhas brancas, um laguinho. Então a Cidade da Criança, para quem era tão pequeno, era um mundo aquilo lá. Então, lembro, Turma da Mônica. Turma da Mônica também lembro, que tinha lá, lembro da Mônica, lembro do Anjinho, lembro dos personagens, e eu lembro que em paralelo a isso, no jornal de domingo que a gente comprava, tinha um folhetim que tinha coisas da Mônica, que você tinha que pintar, e aí saía uma figura, tinha que resolver um quebra-cabeça. Então era meio que um paralelo, né? Você via na Cidade da Criança, via no jornal, então aquela coisa. Ser neto do prefeito Aldino Pinotti, ele foi, o período que ele foi prefeito da cidade foi inclusive um pouco anterior. E depois, lógico, me veio à mente essa questão do tipo, bom, então temos o prefeito da cidade e da sociedade e o neto é o prefeitinho. E eu lembro até que, posteriormente, algumas pessoas em reportagens falavam, olha, estamos preparando futuros líderes das cidades, futuros... E que, na verdade, apesar do meu avô Aldino Pinotti ter sido prefeito por 2 vezes, além de ter sido vereador, enfim, ter vários cargos, a questão política, tanto para o meu pai, filho do Aldino Pinotti, meu pai Laerte Pinotti, quanto para mim, a gente nunca teve envolvido em política. Nunca saímos candidatos, vereadores, para vereador, qualquer coisa do tipo. Ser neto do Aldino Pinotti era até certo ponto engraçado. Eu lembro que eu, muito pequeno, ia de carro com meu avô, ele saía pela cidade e ele saía gesticulando, falando oi para todo mundo, oi, oi, oi. E eu não entendia, eu falava, vô, tá falando oi para quem? E a família mesmo falava, ele às vezes nem sabe para quem ele está falando oi, mas ele sabe que as pessoas precisam de um aceno. É lógico que ele, por exemplo, ele frequentava o Rotary. Ele foi até presidente do Rotary Club. E existiam festas de final de ano que eu lembro que meus avós me levavam juntos, tal. Mas sempre essa questão assim mais social, não propriamente. Lembro sim de, por exemplo, festividades como o 7 de setembro, que eles paravam a Faria Lima, colocavam lá, eu ia assistir com meu avô e logicamente eu ia no palanque, porque ele era o prefeito, eu era convidado e eu ia junto, ele sabia que eu gostava, eu ia sempre junto com ele. Então, para mim, isso era ser neto do prefeito Aldino Pinotti. E o que mais me deixa assim, feliz é que mesmo as pessoas que naquela época tiveram a oportunidade de conhecer Aldino Pinotti, sempre vieram com uma palavra positiva. E é difícil você pensar nisso, ainda mais no momento atual, onde a palavra política em si, ela tem uma conotação que não é positiva. Então, assim, quando algum amigo meu, por um acaso, descobre, então,
você foi neto. Eu falei, então, olha, eu fui neto, mas deixa eu te explicar uma coisa, meu pai trabalhou até se aposentar, não foi na prefeitura, eu trabalho em empresa até hoje, não sou dono da empresa, não sou presidente, preciso trabalhar. Então esse período assim, falar o Dino Pinotti como prefeito me enche de orgulho por saber que meu avô foi uma pessoa de destaque, que as pessoas confiaram no voto nele, que ele foi eleito uma vez, foi na sequência uma segunda vez, mas não é uma coisa assim que mexe comigo ou me abriu algumas portas, por exemplo, na minha vida profissional. Pelo contrário, talvez algum dia alguém até vai falar, poxa, eu vi uma reportagem sua em que você foi prefeitinho, pouca gente sabe disso, né? Mas não é porque eu esconda, é porque na verdade eu acho que no dia a dia, numa conversa, você também às vezes fala assim, sabe quem eu sou? Sabe, fica até pedante. Se a pessoa chega e descobre, vai, você foi? Pô, eu fui. Pô, que legal, aí você contou alguma coisa. Uma coisa que eu lembro claramente, mas aí eu já estava com 14 anos, eu estava 14, 15 anos, eu estava já no colégio técnico, foi quando meu avô faleceu. Ele teve um ataque fulminante do coração, faleceu, o velório foi na Câmara dos Vereadores, foi no Paço Municipal, ali perto da garagem, e eu lembro que a saída do funeral foi num caixão, foi num carro do Corpo de Bombeiros. Aí, lógico, a gente como família, né, vinha logo atrás, e assim, lotado de pessoas em volta, até o cemitério da Vila Euclides. Foi uma comoção, uma coisa de querer bem mesmo. Até eu lembro que quando eu desci do carro ali em frente, onde hoje são as floriculturas, eu olhava aquele amontoado de gente, eu falava, meu Deus do céu, era assim que ele era querido, né? Era uma coisa assim, tocante. E mesmo na hora de colocar, do caixão tá descendo, pessoas assim tentando tocar no caixão, e aquilo me caiu a ficha, e apesar de eu não ter pego o momento dele como prefeito, mas eu peguei um momento enquanto as pessoas amavam ele, gostavam mesmo dele, né? Então isso para mim assim, foi de um valor, de um orgulho mesmo, e falar assim, puxa vida, um avô que as pessoas gostavam desse jeito, depositaram sua confiança de um voto, foi prefeito. Do mesmo modo como eu entrei sem exatamente saber o que estava acontecendo, a saída aconteceu nos mesmos moldes. Eu lembro que me falaram sim que eu ia estar transmitindo a chave da criança para uma outra criança, não tive nenhum contato anterior com essa pessoa, né? Não sabia quem era, não sabia exatamente como ia ser, mas do mesmo modo como na posse existia já um ritual preparado para isso. Então eu lembro, eu não consigo precisar o lugar que nós estávamos, mas era um lugar que tinha muita gente em volta, isso está na minha memória. Eu fiz um discurso de passagem para o novo prefeito, e o novo prefeito também fez lá o seu discurso. E aí, conforme tem até algumas fotos aqui, eu lembro que ele era muito mais alto do que eu, né? Então isso aqui era eu, esse aqui era o futuro prefeito. E aqui é a chave simbólica da cidade da criança, que era passada de um para o outro. Aí sim, passando oficialmente, né, fazendo a assinatura dos livros. E eu lembro que aqui, inclusive, eu estou com a cara um pouco assim injuriada, porque quando falaram assim, você tem que assinar, eu não sabia assinar. E a pessoa falou, assina. Eu falei, mas eu não sei assinar. E tanto eu quanto o futuro prefeito teríamos que assinar. Tanto que na hora que eu estava tentando assinar, ó, tem um monte de gente lá tentando me ajudar, tá vendo? Porque eu realmente não era uma coisa, eu era muito pequeno para pensar em qualquer coisa desse tipo. E a passagem em si, ela foi muito tranquila. Eu não senti, não teve nenhum sentimento de perder alguma coisa, porque era por um ano, e eu não me recordo de ter tido algum sentimento de perder, agora eu não vou mais hastear a bandeira, não vou mais. Pelo contrário, eu lembro que alguns finais de semana eu ainda ia, e eu era chamado para poder hastear a bandeira, para poder fazer alguma atividade em conjunto. Tem os recortes de jornal da época, né, que fala dessa passagem, né? Inclusive a ABC comemora a Semana da Criança, a foto dos dois aqui, e o menino Elcio Aparecido Vieira, aluno do 5º ano primário do grupo escolar do Taboão de São Bernardo,
foi eleito prefeito mirim. Então, nessa passagem já se observa uma diferença de idade significativa, porque eu estava no jardim da infância, no pré-primário. Aqui já passaram por uma criança que estava na 5ª série, no 5º ano. Então, já provavelmente existia uma ideia de transformar esse prefeito da cidade da criança com algumas outras funções que, logicamente, só uma criança maior, um pouco mais madura, poderia vir a exercer. Então, é isso que, assim, que eu me recordo. São lembranças que eu pretendo que fiquem registradas. Foram importantes para mim, sem dúvida, mas eu gostaria que ela ficasse registrada também para as minhas filhas, para quem vem. Por quê? Porque as histórias, elas são facilmente perdidas no tempo. Se você pensar nas histórias que você sabe dos teus pais, ok. Dos teus avós, muita coisa se perde. Dos teus bisavós, então, muitos relances. Então, quanto mais a gente puder cravar a história, cravar informação, para que ela possa ser digerida, lida, entendida. Mas acho que a junção das ideias de diversas pessoas é que compõe um contexto bonito, né? Compõe um contexto legal, e que naquela oportunidade já se pensavam em crianças, independente se, como o primeiro foi, o segundo, o terceiro, como que foi toda uma sequência, mas pensava-se em alguma coisa, ou por questão da criança em si, ou por uma questão de atrair turistas para a cidade. E essa questão da memória, eu acho que é uma coisa muito importante, que tem que ser feita, tem que ser enraizado, tem que se fazer registros com tudo isso o pessoal diz, né? Conforme antigamente era bom, não, hoje também tem coisas boas. A gente só consegue recuperar tantas informações, localizar tantas pessoas que fizeram parte por causa da tecnologia, né? Que permite uma série de coisas. Então, como unir esses dois pontos, né? Usar o que a gente tem de bom hoje em dia para conseguir fazer esse resgate e transformar numa coisa bonita para as pessoas conhecerem, para servir de base, para servir de estudo, para servir de pesquisa. Eu acho que é basicamente isso. E estou bem orgulhoso, bem satisfeito de poder, de ter feito parte disso e de poder de algum modo agora colaborar para que ao seu material, enfim, a gente consiga fazer uma coisa bonita e perene. O cravo brigou com a rosa debaixo de uma sacada. O cravo saiu ferido e a rosa despedaçada. O cravo ficou doente e a rosa foi visitá-lo. O cravo teve um desmaio e a rosa pôs-se a chorar.